Tudo bem? Mais uma vez, hoje falando um pouco sobre a codependência emocional, vivida pelas famílias, diante das circunstâncias, das situações do seu ente querido aí que se envolveu com drogas, né? Essa codependência, muitas famílias, até lá mesmo no TikTok, né? Muitas famílias que me acompanham lá, tem cada dia mais crescido o número de acompanhantes, né? De familiares, principalmente famílias, né? Que sofrem muito com esse ente querido que usa drogas, né? E aí, né, algumas perguntas, mediante algumas perguntas, eu intuito dessa pequena orientação. Né? Sempre gosto de fazer, como nós estamos divulgando o trabalho ali, né, para que nós possamos é, ir orientando essas famílias, né, mediante algumas perguntas, algumas solicitações, algumas famílias que sempre falam e sofrem bastante, né, com esse ente querido que usa drogas, né, e aí é a pergunta maior dela, né, Júnior, o que fazer mediante as situações que são impostas, né, muitas vezes colocadas mediante a sua vida e que você não sabe, né, como fazer, né, para poder ajudar esse ente querido, que você tenta de tantas as formas e ele não se conscientiza com isso, né? Então, assim, uma das primeiras orientações que eu digo para você, até comentei em um dos vídeos lá no canal, lá no TikTok, é importante entender, né, que alguns comportamentos, né, que você, ente querido, né, que tem essa pessoa que seu parente que se envolveu com drogas, você não pode mudar dentro das situações as decisões que cabem a ele, né? Essa tentativa muitas vezes impensável ou até mesmo, né, descontrolada dentro daquela situação que já perdeu o controle, né, de você familiar tentar controlar a vida dele, decidir por ele, assumir a responsabilidade da vida dele, né? Isso tudo te traz uma carga emocional muito grande no qual, quando você se percebe impotente perante a situação, te causa depressão, te causa ansiedade, né? Você se sente solitário, né, mediante as situações, como se você tivesse sido abandonado, né? E as pessoas vêm até você e vão dizer, vão colocar, vão apontar, dizendo que você é louco de ficar, né, tentando ajudar uma pessoa, um usuário de droga, não é assim, familiar? E aí essa sensação de impotência é muito grande, né? E isso realmente acontece dentro da codependência, porque o familiar ele tenta absorver para ele, trazer para ele, né, e assumir o controle da situação da vida desse ente que é adoecido pelo uso de drogas, e quando ele se percebe que ele já não tem mais esse controle, isso causa nele uma sensação de impotência muito grande, no qual ele já não consegue mais lidar com as situações da sua própria, da vida do outro, e aí ele começa a não conseguir mais tratar dos seus próprios assuntos particulares, né? E algo importante para entender isso, você precisa, né, desvincular emocionalmente falando, esse afastamento emocional dentro da terapia, né, que nós ensinamos, para que você familiar consiga ter um equilíbrio. Dentro dos equilíbrios emocionais que você vai conseguir, de alguma forma, né, ajudar esse ente querido adoecido. Mas nunca deixando de entender um fator importante, a decisão, o poder de decidir pela sua própria vida. Infelizmente, como a dependência química ela ainda hoje não tem um diagnóstico, né, não tem um tratamento 100% eficaz, né, é muito da pessoa, do auto-querer, do auto-perceber-se, né, da autodecisão de realizar e de parar de usar drogas, isso acaba deixando com que você familiar fique mais adoecido, né? E alguns sinais até muito importante de dizer, a abstinência do outro, o ente querido, esse parente aí, né, desse problema de drogas, ele te causa uma sensação de abstinência, porque você familiar, ou dependente emocionalmente falando desse ente querido, você fica, né, focando tudo aquilo que o outro não faz por ele pela sua vida. A sua felicidade, o seu bem-estar, a sua sensação de prazer e de alegria está focado no outro. E a abstinência, ela se dá quando você deseja que o outro sempre esteja perto de você, né? E ele fique sempre próximo, porque essa sensação dele estar próximo traz a você uma sensação de cuidado, de que ele estando próximo de ti, você consegue controlar ele, né? Ele está sobre o campo de visão sua, então você acaba acreditando que isso é a melhor forma de cuidar dele, né? Mas quando ele tem a decisão de voltar a usar, isso tira de você total poder, não é verdade? E aí você vê
poxa vida, mesmo eu estando aqui, mesmo eu estando próximo, ele não me percebe, ou às vezes até as pessoas chegam a falar para mim em alguns comentários, mandando algumas mensagens, mas parece que ele não tem sentimento, né? É porque a grande realidade e a verdade que às vezes a família não consegue entender, que o uso de drogas abusivo, né, faz com que a pessoa ela perca a consciência plena daquilo que dos seus atos, daquilo que ela faz, dos seus atos, dos atos. Não é que ele não pensa, não é que ele não sente, é que o condicionamento que as drogas o deixou é que ela como se ela bloqueasse o sentimento. E aí o único sentimento que esse dependente químico tem é sobre a droga. É uma relação de amor e carinho, né, que ele estabelece com a substância. E aí muitas das vezes você é colocado numa posição de apenas ser aquele facilitador, né, ou aquela pessoa que vai o auxiliar num próximo uso, né? Sendo uma pessoa como se fosse um objeto, no qual a pessoa, esse dependente químico, ele trata você como um objeto, né? Para que possibilite ou facilite, né, a próxima recaída dele, a próxima fase, o próximo uso dele. Dando dinheiro, facilitando, ajudando, deixando, perdoando. Ah, então tá bom, meu querido, eu te entendi, você fez isso porque tá bom, aconteceu a situação, você perdeu o emprego, você foi terminou o relacionamento, então tá bom, então tá aqui, eu vou te dar mais de R$ 50 aqui. Né? Então você tem que entender que posições para que ele entenda a necessidade de mudança só vai acontecer quando ele entender que você está se posicionando, né, não mais a favor, né, não é abandonando o que muitas famílias falam, mas eu tenho que abandonar ele, não. Não é sobre abandono, é sobre posicionamento. Olha, eu te amo, eu estou com você, mas eu não vou ser conivente com as suas decisões. Porque, assim, no momento que você se posiciona, você passa para ele uma mensagem importante. Agora está sobre as suas decisões. Você precisa assumir o papel da sua vida sobre aquilo que você quer viver. Porque eu, mesmo sendo sua mãe, sua esposa, seu pai, eu não vou mais deixar que a minha vida se afete pelas suas decisões. Isso é uma fala que pede um amadurecimento emocional muito grande e que muitas famílias elas não conseguem. É por isso que vivem sobre a codependência, achando que ela está, né, ajudando esse ente querido e na verdade ela só está agindo de forma passiva, né, auxiliando esse ente querido que usa drogas a mais uma vez ele continuar, né, realizando o uso de substâncias. Quando você deixa de se posicionar, você permanece nessa, né? Eu não posso dizer que é uma doença emocional, porque ainda mediante a ciência, a medicina, não ficou 100% comprovado que a dependência emocional é uma doença ou um condicionamento de tempo, de estado. A pessoa está doente emocionalmente falando. Então, assim, essa dependência emocional ainda não é dita como uma doença, mas, assim, ela tem todos os sintomas que levam a dizer que a pessoa está doente. Aí falar a cura emocional é você se posicionar. Essa é a forma mais eficaz e até hoje, né, que nós podemos dizer, ainda hoje existe, né, que os profissionais da área da terapia sobre a dependência química dizem para vocês familiares. E a melhor forma de você começar a se desprender, a ter esse afastamento emocional desse ente querido que usa drogas, entendendo que você não pode assumir o papel da vida dele. Né? E mesmo você sendo mãe, mesmo você sendo pai, esposa, tem decisões, né, que só cabem a ele. Né? Para que você saia dessa abstinência emocional, né, de olhar para o outro como se, fica aqui, deixa ele aqui pertinho de mim, que aqui ele está bem cuidado, e é assim que eu vou começar a se manter. Não é sobre isso. Você precisa entender que, para que você viva uma vida saudável, emocionalmente falando, você não vai conseguir, né,
fazer ele tomar decisões por esse ente querido adoecido. E aí muitas pessoas, eu até anotei aqui para não deixar de falar, de orientar algumas famílias que perguntaram: Júnior, é normal, né, a perda de sono, a perda de apetite, né, alterações no funcionamento do organismo? Hoje, com certeza, né, por conta dessa dependência emocional, esse ente querido ele fica tão adoecido, ele tem sintomas como se fosse uma pessoa que está sob o uso de drogas, né? A ansiedade, né, em excesso, muitas vezes a depressão começa a aparecer, a pessoa perde o sono, perde o apetite, começa a ter que tomar medicações para que ela comece a normatizar aquilo que está desregulando, né? E isso é totalmente compreensível porque, como eu falei, o familiar ele percebe-se impotente perante tudo aquilo que está acontecendo na vida desse ente querido, né? E essa impotência te causa, né, alguns sintomas que vão deixando ele adoecido também, né? Então ele começa a se sentir incompleto, sabe, aquela sensação de que a sua vida está desmoronando? É porque ela projetou sobre a vida desse ente querido a sua felicidade, né? Por exemplo, os pais, eles nunca projetam sobre a vida do seu filho que ele vai ser um fracassado ou que as coisas dele não vai dar certo. Qual que é o que o pai e a mãe projetam sobre a vida do seu filho? É uma vida plena, saudável, que ele vai crescer, vai se desenvolver, vai fazer uma faculdade, vai casar, vai ter filhos. É isso que os pais projetam sobre seus filhos. Quando por algum indício eles se percebem que tudo isso está desmoronando, automaticamente eles tentam assumir esse papel, né, para que o filho volte a normatizar a sua vida, né? E quando se percebe que, pela decisão dele não conseguir parar de usar drogas, isso traz para essa família uma carga emocional muito grande, de desespero, né, de angústia, de aflição, por perceber que eles não têm esse poder. Então entenda, familiar, para que você possa ajudar esse ente querido a ajudar, não fazer por ele, auxiliar ele, não fazendo, né? Porque a decisão está nas mãos dele. Entenda que você precisa amadurecer emocionalmente falando. A palavra é amadurecer. A palavra é desligamento emocional, amadurecimento emocional, para que você entenda que algumas decisões e algumas batalhas desse ente querido adoecido pelos de drogas não cabem a você. Para que você possa o auxiliar de forma muito mais amadurecida, dando um respaldo. Primeiramente, você precisa dizer não. Primeiramente, você precisa dizer e impor limites, né? Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu estou com você, porém eu não vou mais ser conivente com aquelas decisões que você tem feito sobre a sua vida. Porque a minha vida não tem nada a ver sobre usar drogas e pagar traficantes e vender aquilo que eu tenho. Eu tenho planos, eu tenho sonhos e eu desejo realizar esses sonhos. Se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu não vou mais aceitar que você destrua a sua vida e ainda venha destruir a minha. É dessa forma. Como eu falei, não é uma fala fácil, mas é uma fala necessária para você, familiar, que deseja ajudar esse ente querido adoecido pelo uso de drogas.